Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Steven Kiomen e este vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior, no qual contamos a primeira parte da história do rei e o cadáver. E o cadáver faz o seguinte questionamento: quem foi responsável pela morte dos pais da menina? Lembrando que a menina acabou fugindo, com o príncipe, e os pais acabaram morrendo de desgosto. Sendo assim, o rei, muito pensativo, lembrando que se respondesse errado sua cabeça poderia explodir, então ele pensou e disse: olha, tanto o príncipe quanto a menina não são responsáveis pela morte dos pais, pois eles estavam apaixonados. E a única coisa que eles poderiam fazer é se amar e se pensar em um outro. Então eles estavam persuadidos pelo próprio amor, pela própria paixão. Então eles fizeram o máximo que eles poderiam fazer. O conselheiro também, ele não poderia fazer mais daquilo, pois o seu dever é ser o protetor do príncipe. Então ele fez de tudo para provar e para fazer o que é o seu dever, que é proteger o príncipe acima de tudo. Sendo assim, deveria permanecer com o príncipe até as últimas consequências. Por fim, quem sobra é o rei. E o rei, na realidade, é o grande responsável pela morte, pois ele, como rei, deveria ser onipresente, oniouvinte, e ele deveria proteger e governar todo aquele reino. E sendo assim, ele não deveria ter sido, no caso, manipulado por uma história de dois forasteiros, de dois ascetas, no qual foram o próprio conselheiro príncipe, que contaram uma história referente à sua perda recente, que era o seu neném. E ele, sem dominar sua própria dor, foi levado pela raiva de condenar a pobre menina que não tinha nada a ver com a situação. Então veja que ele deveria também ter pesquisado quem eram os forasteiros, porque os caras chegaram, conversaram com ele e ele já tomou uma decisão devido às provas que estavam sendo apresentadas. E nem chegou a pesquisar para ver se realmente eles eram forasteiros de verdade e nem percebeu que a própria fisionomia deles poderia estar totalmente desconfigurada com o próprio mendicante asceta que seria. Dessa forma, vem o questionamento: quantas vezes, mas quantas vezes nós deixamos de cuidar de nós mesmos, de fazer nossas próprias responsabilidades? Quantas vezes deixamos de cuidar de algo, deixamos de fazer aquilo que tem que ser feito, o nosso próprio dever? Quantas vezes, em vez de estudar, vamos fazer outra coisa? Ou quantas vezes vemos algo errado, também deixamos de fazer algo? Ou até consigo mesmo? Quantas vezes nós deixamos aquela questão nossa crescer de tal maneira que o outro consegue nos manipular? Quem governa a sua própria mente é você ou o outro? Quem realmente domina a sua própria vida? Você tem que ser o rei de si mesmo. E naquela história, o rei, por não dominar a si mesmo e muito menos não exercer sua função como rei, de cuidar de todas as etapas da sua vida, acabou fatalmente matando os pais da menina. Então, veja, será que você realmente é rei de sua vida? Quantas vezes você deixou a oportunidade passar? Ou melhor, quantas vezes você deixou de fazer o que tem que ser feito? Postergou ações, deixou para depois, ou cometeu alguns erros por falta de atenção, por falta de se preocupar e cuidar de si mesmo. Então esse texto, essa pequena história, ela é muito simbólica, pois ela mostra para nós qual é o nosso papel consigo mesmo, de fazer o que tem que ser feito. Se você no caso, por exemplo, se você é advogado, defenda. Se você é professor, eduque, certo? Se você é esposo, seja esposo. Se é esposa, seja esposa. Faça o que você tem que fazer com a função que você está. Além disso, temos outra reflexão referente à professora Lúcia Helena Galvão, no que ela fala no canal da Nova Acrópole, sobre quem também foi responsável. Se você, no caso, tem assistido o filme Rei Leão, quem foi responsável pela toda a desgraça que aconteceu naquela história? E poderíamos pensar: fora o Scar, Mas não, foi o próprio Mufasa, pois o Mufasa, como rei soberano, ele tolerou o mal, ou seja, o Scar, o seu próprio irmão ali, a ficar ali no reino. E ele, mesmo sabendo do próprio mal, ou até então, mesmo se não soubesse, ele, por falta de cuidado, deixou o mal prevalecer, até que ponto que matou a si mesmo e quase matou também o seu próprio filho. Então repare bem, quantas vezes deixamos o mal se proliferar? Quantas vezes deixamos aquela fagulha daquele defeito, aquela desvirtude dentro de nós, e a questão de não querer enfrentar, isso acaba virando uma bola de neve e que posteriormente acaba nos prejudicando na nossa vida. Então, portanto, muito obrigado, espero que você tenha gostado dessa reflexão e tudo de bom, pessoal.